Nós estamos num momento muito especial da história. Eu não digo pelos fortes sinais da volta de Jesus, mas eu digo por causa da era do Espírito Santo. E muitas vezes nós não vivemos na plenitude dessa era, dessa promessa e desse momento, até por várias coisas que nós não prestamos muita atenção na Bíblia. Então nós vamos compartilhar nesta noite, se nós ouvirmos a voz do Senhor, que o nosso coração não esteja endurecido. Mas a promessa encontra-se em Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Presta atenção na ação dos verbos, primeira pessoa do singular. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus está falando de uma mudança interior, coração novo, espírito novo, coração sensível e não duro como uma pedra, coração aberto para Deus, não duro como uma pedra. E a explicação dessa mudança tão importante dentro das pessoas está no verso 27. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem às minhas leis. A mudança significativa que Deus prometeu para Israel, mas como o povo, como as alianças com Israel inclui todos os povos, nos inclui também aqueles que creem no Messias de Israel. A promessa que muda dentro de nós: eu porei em vocês o meu espírito. E nós às vezes esquecemos, porque são versos famosos, pensamos que sempre foi assim, nem damos muita importância para a informação, nem damos muita importância se isso está acontecendo na nossa vida, mas não foi sempre assim, não. Somente os sacerdotes que andaram nos caminhos do Senhor tiveram o Espírito Santo. Muitos sacerdotes não tiveram, estiveram muito longe de Deus. Somente os reis que temeram a Deus tiveram o Espírito Santo. Tiveram muitos reis que não tiveram o Espírito Santo. O rei Saul, por fim, ficou endemoniado. Então, os profetas canonizados, e também profetas como Elias, que não escreveu livro nenhum, esses aí tiveram o Espírito Santo. Eliseu também não teve livro nenhum, e tem outros profetas menos famosos, que nem Aías, tiveram o Espírito Santo de Deus, mas não era uma coisa para todo mundo. E agora o Senhor está prometendo para todo o povo: porei em vocês o meu Espírito. Lá em Joel 2:28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, que é uma forma de dizer sobre todo o povo, toda a língua, toda a nação, pessoas de todas as tribos, de todas as etnias. Derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Vossos filhas e filhas profetizarão, os velhos sonharão. Eu já comecei a sonhar, mas eu não sonhava, sabe, irmãos, porque apesar que a lei brasileira dizia que eu era idoso, Deus me considerava jovem, mas eu comecei a sonhar. Agora ele mudou de opinião, ele também está me considerando. Eu já tive 2 sonhos recentemente. Os velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os seus servos e servas derramarei do meu Espírito. Parece uma coisa muito simples, mas era algo que não acontecia, e Deus disse que ia passar a acontecer. E é por causa do Espírito Santo é que nós temos novo coração, novo espírito, um coração sensível para Deus, e agora inclinados a obedecer os seus mandamentos. Agora, nada disso aconteceria sem mais nem menos. O Senhor Jesus teria que morrer pelos nossos pecados. Ali na última ceia, depois de uma longa conversa maravilhosa, aquela conversa que começa em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos e vai conversando, falando da sua partida, falando também da vinda do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, Ele dará outro Consolador, que estará sempre convosco.
O Senhor foi falando ali do Espírito Santo. Na última noite, ele iria para o Getsêmani, começaria a paixão de Cristo. Ali o Senhor foi falando do Espírito Santo, mas num dado momento ficou bem claro a conexão. Nas palavras de Mateus, Jesus disse: isto é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Em favor de muitos nos profetas, nas promessas, nas alianças, no ensino de Jesus, em favor de pessoas de todas as tribos e nações. Façam discípulos de todas as nações. O Messias de Israel, ele é o Salvador do mundo. E ele disse: isto é o meu sangue da aliança. Significa que este cálice, a nova aliança no meu sangue, significa que a promessa do Espírito Santo, que é uma promessa da nova aliança, só é possível através do sangue de Cristo. Toda pessoa que confessa Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus. Toda pessoa que recebe Jesus como único Senhor e Salvador se torna filho de Deus. Toda pessoa que é filho de Deus, lavado no sangue de Cristo, em Cristo tem uma nova aliança com Deus. É nessa nova aliança, é simplesmente o cumprimento daquilo que Deus prometeu. A chamada velha aliança não era tão velha, a nova não é tão nova. Na velha já a pessoa era salva pela graça também, se arrependia também, cria no Senhor e nas suas promessas. Só que não era Jesus que morria, porque ele não tinha se tornado homem, era um inocente animal que morria, simbolizando Jesus. E o sacerdote intercedia pelo pecador, tem muitos detalhes aí, só que na nova aliança não tem nada mais de simbólico. O Cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o definitivo. Morreu uma vez só, não precisa morrer outras vezes, porque vale diante de Deus o sacrifício de Jesus por toda a eternidade. Não tem sacerdote que fica velho, seu filho assume. O nosso sacerdote é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e vive para interceder por nós. Agora, na nova aliança, nós recebemos o Espírito Santo. É na nova aliança que cumpre Joel, que cumpre Ezequiel, que cumpre Jeremias 31, 33, 34. Uma nova aliança em que Deus imprime, escreve, coloca dentro de nós a sua lei, a sua vontade, os seus mandamentos. Não é que somos perfeitos, mas somos mudados. Agora gostamos de Deus. Agora gostamos da Bíblia. Agora gostamos de reunião de oração e de vigília. Agora gostamos da presença de Deus. E se estivermos um pouco longe de Deus por qualquer motivo, percebemos que estamos um pouco longe de Deus e nos entristecemos, porque o nosso prazer está no Senhor, na sua palavra, na sua vontade, nos seus mandamentos. Nós somos do Senhor num mundo de aflições e queremos estar com Ele, porque o Senhor pôs em nós o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo nós temos um coração sensível. Pelo Espírito Santo nós temos um professor que nos ensina, que nos faz lembrar, que nos guia à verdade, que nos capacita para a santidade, que nos liberta de pecados pelo seu poder e nos capacita para sermos testemunhas de Jesus. Tudo acontece porque Deus põe em nós o Espírito Santo. Mas como este assunto não é falado com tanta clareza nas igrejas, de repente nós estamos nessa era vivendo como na era passada. Nós estamos nessa era, mas parece que inúmeras vezes o coração endurece. Na hora de louvar é tão difícil, na hora de falar aleluia, glória a Deus, não sai da boca mais de jeito nenhum. Aí o pastor tem que ficar ali girando a manivela. Irmão, fala aleluia, irmão, aleluia, aleluia, irmão, glorifica, irmão. Se você ora em línguas, irmão. Oh, irmão, chega na hora de levantar as mãos, mas parece um peso.
as mãos são levantadas ao longo da Bíblia em adoração. Levanta as suas mãos. Ixi, é um peso levantar essas mãos. E se tiver que se prostrar diante do Senhor, ajoelhar, ixi, aí então ficou difícil demais. De repente, não existe esse novo espírito, esse novo coração. De repente, não existe essa sensibilidade, e todos nós sabemos do que eu estou falando aqui. E de repente, nós nem sabemos por que o negócio está tão duro assim, mas eu vou explicar para vocês. Hebreus 3:12. Hebreus 3:12, estamos seguindo a NVI, para todo mundo estar no mesmo texto, mas as traduções são mais ou menos parecidas, umas mais formais, outras nem tanto, umas mais literais na tradução, outras já trazem um significado, já que aquela tradução literal não ajuda muito. Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, ele está escrevendo aqui para crente, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O livro de Hebreus é sobre crentes que ficaram incrédulos, crentes que se afastaram do Deus vivo. Inúmeras vezes ele fala desse Israel que teve a manifestação de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, que não entrou no descanso de Deus, que teve experiências sobrenaturais maravilhosas com Deus, que não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, também por causa de idolatria, porque amaram mais as trevas do que a luz. De repente eles não estavam nesta era. Essa era aqui, desde o derramar do Espírito Santo em Atos 2 até o retorno de Jesus, ou até o arrebatamento da igreja, essa era do Espírito Santo, eles não estavam, mas eles viram o poder de Deus e a glória de Deus, e amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais o antigo Egito do que continuar na presença de Deus. Coração cheio de incredulidade, não entraram assim na vitória que Deus tinha para cada um deles. Agora, escrevendo para crentes desta era, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Porei em vocês o meu espírito, escrevendo para crentes, irmãos, não tenham um coração mau ou perverso, maligno e incrédulo, que te afaste do Deus vivo. Oh, mas como vamos nos afastar do Deus vivo, se cantamos tantas vezes aqui que Ele mora em nós? Como vamos nos afastar do Deus vivo, se Ele coloca o Espírito Santo em nós? Como podemos nos afastar, sendo tão duros, tão incrédulos, tão longe de Deus? O próximo verso explica, é o 13. Hebreus 3:13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado. Irmãos, está aqui, presta bem atenção. Como é que Saul pode começar tão bem e ficar tão endemoniado? Veja o que eu vou dizer agora, é um pouco polêmico, mas eu preciso falar isso claro. As pessoas perguntam para mim: Pastor Silas, crente fica endemoniado? Eu falo, claro que não, irmão. Crente é lavado no sangue de Cristo. Crente tem o Espírito Santo. Crente tem poder e autoridade. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Crente, fica endemoniado? Não. Não, pastor, porque na certa ocasião, não sei quem que era crente, ele ficou endemoniado. Falei, irmão, mas numa certa ocasião, Saul, que andava com Deus, deixou de andar com Deus, ficou endemoniado. De repente ele está na igreja, mas você sabe, né? Carnaval vem aí. Quando os crentes iam no carnaval evangelizar, encontravam um monte de desviado. Desses desviados aí tiveram muitos que estavam na igreja, cheios de Deus. Agora estão lá na promiscuidade, estão nas drogas,
estão se prostituindo com gente até que através de certas práticas religiosas invocam demônios, prostituindo com pessoas que invocam demônios, estão endemoniados. Daqui a pouco essa pessoa também fica endemoniado, mas ele era dessa igreja, ele era daquela igreja, ele era crente. Pastor, o crente ficou endemoniado, mas é o crente que foi no carnaval, é o crente que estava na promiscuidade, é o crente que estava embriagando, é o crente que participou até de cerimônias, porque naquele ambiente do pecado, alguém que ali estava se prostituindo invocou, ficou perturbado. Então, crente fica endemoniado? Evidentemente que crente não fica, mas se pular carnaval, entrar na promiscuidade, se embriagar e se prostituir, eu não garanto nada. Numa certa ocasião, eu tive que repreender espírito maligno que estava paralisando uma pastora. Aquele vulto negro, porque é assim que ela descreveu, não tem nada a ver com racismo. Aquele vulto negro entrava no quarto à meia-noite, paralisava a pastora na cama, ficava até às 5 da manhã, soltava a pastora, das 5 da manhã às 8 ela lia a Bíblia, orava. Um mês depois ela estava um bagaço só, porque ela tinha dormido só 3 horas por noite, veio aqui no vale e pediu oração. E a gente é pastor, sabe? Vou dizer uma coisa para você, mas eu espero que você se esquece. Pastor faz cara de bobo, mas não é bobo. Pastor pensa, não demonstra que viu, mas está vendo. Muito difícil enganar pastor que está andando com Deus, muito difícil. Essa pastora começou a contar aquela longa história, queria oração. Eu fui direto no ponto antes de orar. Pastor, o que aconteceu com você a partir desse momento que você entrou naquele templo lá e você confessou 3 vezes tal e tal confissão? Aí que ela diz: pastor, a partir daí nunca mais eu dormi direito. Você sabe o que é, irmã? Quando você disse que aquele profeta era profeta e que aquele Deus era Deus, você negou Jesus publicamente. E a palavra de Deus diz que se nós negarmos Jesus publicamente, Ele vai nos negar diante do Pai. Você negou Jesus. Você pensou que podia fazer a cerimônia e continuar crendo no seu coração. Publicamente você diz que um profeta que não é profeta, que diz que Jesus não é Deus e que não morreu na cruz, você diz que ele é profeta, você negou Jesus. Acabou a sua autoridade espiritual. Por isso que essa coisa ruim te amarra e você não tem autoridade, porque você negou Jesus publicamente. Mas você vai se arrepender aqui agora, já que você quer consertar. Eu quero, nós vamos mandar esse negócio ruim, vai acabar e vai embora. Você fez na ignorância, ela pediu perdão em voz alta, nós repreendemos, mandamos embora, até que aquela coisa ruim quis travar o queixo dela e não sair, mas saiu, mandou embora em nome de Jesus, nunca mais teve problema e se tornou uma missionária abençoada. Crente fica endemoniado? Não, não fica, irmão. Mas entra no templo da coisa ruim e começa a fazer confissão para você ver. Começa a recitar mantra que você ouviu aí na internet para você ver o que vai acontecer com você. Assiste filme de terror com um monte de práticas satânicas com aquela estrela de 6 pontas para você ver o que vai acontecer com você e com a sua casa. Crente não fica endemoniado, mas crente não pode pôr o pé na idolatria, não pode pôr o pé na promiscuidade, não pode viver longe de Deus, não pode viver se prostituindo com gente, de jeito nenhum pode prostituir, e muito menos com quem anda nas trevas, invocando demônios. Crente tem poder e crente tem autoridade. Tem coisas que não nos edificam. Verso 13: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, conversa que edifica. Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho. Por que será que Paulo teve que falar isso? Porque tem o crente do pileque que bebe e fica bêbado. Não se embriaguem com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo, falando entre vós
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, entoando de coração a Deus, conversas que edificam, enchem do Espírito Santo, louvor enche do Espírito Santo, sempre dando graças a Deus, enche do Espírito Santo. Conversas não edificantes, práticas não edificantes. E ele continua: de modo que nenhum de vocês, Hebreus 3,13, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado endurece. Como podemos ter uma promessa tão maravilhosa, novo espírito, novo coração, coração não de pedra, mas coração duro, cheio de crente de coração duro, pelo engano do pecado. Ora, o pecado é tão enganoso que a gente nem vê que o pecado é pecado, de tanto que ele engana a gente, né? Isso varia de cultura para cultura. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Eu quero deixar isso bem claro. A gente gasta bastante tempo com isso nas aulas de missões. Pecado é pecado, não importa a cultura. Só que de cultura em cultura a gente desenvolve uns critérios. Isso é mais sério. Aquilo ali é menos sério. Pecado é pecado, irmão. Então, tem cultura que mentir, adulterar é menos sério. Tem cultura que não cumprir a palavra, que é o nosso caso, não é tão sério. Se você quiser ficar nervoso, você combina uma coisa com o brasileiro. O brasileiro é ruinzinho de cumprir a palavra. Ruinzinho de chegar no dia, chegar no prazo, devolver o livro na data certa, mas brasileiro, você quer ficar nervoso, você combina com o brasileiro alguma coisa. Você já começa a ficar estressado. Os ingleses têm muito choque cultural com os brasileiros, porque a gente fala que vai, não vai, diz que vai chegar, não chega, diz que vai devolver, não devolve, quase mata os ingleses de nervoso. Mas a gente tem outras qualidades que os ingleses não têm, aí a gente tem choque com eles lá também, mudou de cultura, vai ter choque cultural, pronto, e acabou, né? Mas a gente tem essa noção, isso é mais grave, o adultério é gravíssimo, não sei o que é gravíssimo, mas na Bíblia o orgulho é grave. Não dar glória a Deus é grave. Cobiça é grave, qualquer pecado é grave. Incredulidade é gravíssimo. Israel não entrou na terra prometida por incredulidade. E nós associamos incredulidade ele deu sorte, ele deu azar. Ele creu, recebeu a bênção. Não creu, não recebeu a bênção. É bem mais complicado do que isso. Não creu, não entrou na terra prometida, pronto, acabou. De repente, o coração está endurecido pelo engano do pecado, porque nós nem paramos para pedir para Deus sondar o nosso coração e nós percebermos se tem alguma coisa. Você já viu crente que não perdoa ninguém? Não perdoar é grave também. Crente fala, não vou perdoar, não perdoa, não quero perdoar, pronto, acabou, não quero saber, não vou falar. Não perdoou é grave. E o coração endurecido pelo pecado nos deixa duro. Darei a vocês um coração novo, um espírito novo, tirarei o coração de carne, colocarei um coração sensível, mas o engano do pecado endurece. E aí fica difícil, né? A gente quase que queria ter mesmo o túnel do tempo para voltar lá para a época que os sermões eram mais bíblicos, os pastores não tinham vergonha de falar a palavra pecado. Hoje quase que a gente tem que pedir licença para falar a palavra pecado, porque os sermões são muito motivacionais. Você vai vencer e vai dar tudo certo, e você é a cabeça, e não sei o que, e não sei o que lá. Se eu parasse aqui de pregar, você continuava pregando, porque o Espírito Santo está em você, amém? Aleluia, glória a Deus. Então os sermões nas nossas igrejas, nós estamos falando mais de pecado, mas os apóstolos falam de pecado toda hora. O livro de Hebreus fala de pecado toda hora. Hebreus 4, andem segundo a vocação que vocês foram chamados, e vem uma lista enorme. Não andem como fossem filhos das trevas, uma lista enorme. Em Efésios capítulo 4, eles falam claramente:
Porque se o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, não continuar nos purificando de todo o pecado, a gente perde a sensibilidade para Deus. Nós perdemos toda a liberdade da oração, da adoração. Levanta o braço, é quase impossível levantar esse braço. Ajoelha diante de Deus, quase impossível ajoelhar diante de Deus. Fala aleluia, irmão, e o pastor vai dando manivela. Fala aleluia, irmão. Mais alto, mais alto. Às vezes o coração está endurecido. A gente precisa ter a prática de falar: Senhor, sonda o meu coração, e pedir perdão de pecados. A gente tem que ter essa prática. A gente tem que ter a prática de não justificar. A gente pode explicar, mas não justificar. O que nos justifica é o sangue de Cristo. A gente pode explicar: olha, isso aconteceu por isso, mas não justifica. Vou pedir perdão agora para você, eu vou pedir perdão para Deus, porque o que nos justifica é o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Temos que ter a prática, senão o coração poderá estar endurecido, quando nós estamos na era de Deus arrancar o coração de pedra. Deus vai arrancar o coração de pedra e vai nos dar um coração na plenitude do Espírito. Verso 14, Hebreus 3,14: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Verso 15: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. E aqui o autor de Hebreus está fazendo referência ao Salmo 95, e o Salmo 95 está fazendo referência a Êxodo 17, que por acaso eu falei domingo passado, em que Deus os levou para o deserto de Sim, num lugar chamado Refidim. Ali não tinha água e eles duvidaram da presença de Deus e quiseram quase que apedrejar Moisés. Moisés subiu no Monte Horebe, bateu na pedra, desceu aquele riachão e aí matou a sede do povo, mas o lugar passou a ser chamado Massá, que era o lugar que duvidaram: será que Deus está entre nós? É o lugar que tentaram a Deus, duvidando da sua palavra e da sua promessa. E Meribá, significando rebelião. Era o lugar que expressaram dúvida e assim tornaram-se rebeldes. E o texto diz: não endureça o coração como nos dias da rebelião. Ouçam a voz de Deus. Melhor maneira de nós continuarmos sensíveis para Deus e a sua palavra. Melhor maneira de nós continuarmos com liberdade de louvor e adoração, com um coração muito inclinado para a obediência, muito inclinado para o perdão, muito inclinado para a retidão, muito inclinado para as coisas certas, com um bom exemplo, ser uma pessoa agradável, uma pessoa que encanta, porque tem um sobrenatural que é o Espírito Santo de Deus em nós. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela encanta, tem um sobrenatural. Quando ela olha, quando ela fala, quando ela ora, quando ela abençoa, quando ela cumprimenta, tem algo diferente. Porém em vocês o meu Espírito, darei um novo coração, um novo espírito, tirarei o coração de pedra, vou dar um coração de carne. Às vezes a soberba nos endurece, a gente se acha melhor que os outros, ou então a cobiça nos destrói, pecados invisíveis que a gente não dá importância nenhuma, que a gente pensa que não tem valor nenhum, mas que entristece o Espírito Santo de Deus. Salmo 95, verso 7. Pois Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, Salmo 95, verso 8, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Verso 10, 95, 10,
Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles, um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Verso 11: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O Salmo 95 termina falando de pessoas endurecidas pelo pecado da rebelião, da incredulidade, e nesse contexto também vários deles foram bem idólatras, bem demoniados, bem promíscuos, e não puderam entrar na terra prometida. A exortação de Hebreus para nós é: não tenha o coração endurecido pelo engano do pecado, que aí nós poderemos viver a plenitude de Ezequiel 36, 26 e 27. Quando nós estamos nessa plenitude, se metade dessa plenitude já seria uma bênção. O que não pode estar totalmente endurecido, isso não pode. De alguma forma a gente tem que fazer uma lista de pessoas que temos que perdoar, situações que temos que evitar, coisas que claramente a gente sabe que não é do Senhor, né? Na nossa humanidade a gente reagiu mais bravo, sei lá o que, a gente sabe que não é do Senhor, a gente vai lá, pede perdão, não adianta fingir, né? Porque a gente é humano mesmo, né? A gente sai da casinha, né? A gente faz coisas que não é muito boa, então a gente tem que pedir perdão para as pessoas, para Deus, e andar nos caminhos do Senhor. Aí o Senhor nos usará para a sua glória, e com esse sangue que nos purifica, e com esse Espírito Santo que está em nós, aí sim a gente vai viver um novo coração e um novo Espírito. Nesse novo coração, nesse novo Espírito, sem forçar a barra, fica mais fácil atender a chamada do Salmo 95. A chamada aqui é essa, verso 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos ou celebremos a rocha de nossa salvação. Novo Espírito, novo coração, faz isso fácil. Verso 2: vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com um cântico de louvor. Verso 3: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, está o universo inteiro. Os cumes dos montes lhe pertencem. Verso 5: dele também é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Verso 6: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Com um novo coração, um novo espírito, tudo isso é possível. Nós vamos agora purificar o nosso coração com o sangue de Cristo. Amém? O que nos justifica é o sangue de Cristo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aliás, sábado que vem é a ceia, não falte, traga os irmãos, encoraje aqueles que podem vir, mas não estão vindo. A gente até entende que tem pessoas idosas que não podem guiar à noite, a gente entende isso. A gente entende também que tem gente que não tem condução para vir à igreja, e graças a Deus que Deus está usando a internet. Mas evidentemente que tem uma bênção quando estamos reunidos no nome de Jesus, né? Porque a gente não entende que o crente vai na pousada, fica uns 5 dias na pousada, tirando férias, vai no atacadão, porque lá os preços são muito bons. Vai na 25 de março, está lotada, mas lá os preços, no culto não pode. Culto eu não posso ir, porque tem esse problema, aquele problema. Sabe, irmãos, esses problemas todos, que são desculpas não verdadeiras, endurece o nosso coração pelo engano do pecado. Quando o nosso sim não é sim, o nosso não não é não, e a nossa desculpa é esfarrapada, endurece o coração pelo engano do pecado. Nós precisamos vir à igreja sem faltar, ir nos discipulados, nas vigílias, buscarmos a face de Deus. Quando não for possível, a idade chegou,
não tem mais mobilidade. Essa semana nós vamos levar a ceia na casa dos irmãos e irmãs que perderam a mobilidade, porque estão com 80 e tantos, 90 e tantos, e deu esse problema, aquele problema, quase não conseguem mais andar, aí nós vamos levar a ceia lá. Mas todo mundo que tem perninha para ir na pousada, tem perninha para ir no atacadão, tem perninha para ir na 25 de março, tem perninha para ir na festa de aniversário, no churrasco, tem perninha para vir na ceia, tem perninha para vir na igreja. Mas se eu falar, não posso ir por causa disso, o Espírito Santo sabe. Aí o engano do pecado vai endurecendo o nosso coração. Aí chega uma hora que a gente fala, irmão, levanta a mão para adorar. Mas levanta a mão, professor, está doendo aqui. Vamos prostrar, como diz o verso aqui, verso 6, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor. Ajoelhar diante do Senhor, tão difícil ajoelhar diante do Senhor. Não tem, mas onde está o novo espírito? Onde está o novo coração? Onde está o coração sensível? Esse Israel aqui não estava vivendo Atos 2 em diante. Nós estamos vivendo Atos 2 em diante até o até o arrebatamento da igreja. Até o arrebatamento da igreja, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Até o arrebatamento da igreja, nós podemos viver plenitude do Espírito Santo. Até o arrebatamento da igreja, nós podemos ouvir a sua voz, porque nós não teremos um coração endurecido pelo engano do pecado. Até o arrebatamento da igreja, nós vamos olhar e ver, e cheios do Espírito Santo, nós falaremos, aquilo ali é modismo. Deus não está ali. Aquilo ali é até bom, é uma boa contextualização, ajuda a trazer essas pessoas da faixa etária para a igreja, de tal faixa etária, mas não significa que é poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo é quando o coração está purificado pelo sangue de Cristo, e nós falamos, Senhor, os verbos estão na primeira pessoa do singular, porei em vocês o meu Espírito. Agora estou recebendo pelas mãos de Tua graça esse Espírito. Estou recebendo o perdão dos meus pecados, só que tem que confessar, hein? Confessar. Senhor, não estou indo à igreja, sabe, Senhor, porque eu estou dando desculpa esfarrapada. Mas eu vou no atacadão, eu vou na 25, eu vou no churrasco, eu vou no aniversário, eu vou, mas na igreja eu não posso ir. No discipulado eu não posso ir, na vigília eu não posso ir. O Senhor sabe todas as coisas. Tragédia que nós podíamos viver cheios do Espírito Santo de Deus, cheio de sensibilidade para Deus, cheio de coração voltado para Deus. Quando ouvir a sua voz, não endureça o coração. Está no Salmo 95, está em Hebreus 3, por causa de Êxodo 17, quando ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Nós vamos confessar pecado para valer agora, tá, irmão? Pecado para valer, não tem assim, desculpa esfarrapada. Só que nós vamos confessar silenciosamente. E se o irmão ao lado ouvir, ele vai contar para todo mundo os seus pecados. Então nós vamos orar silenciosamente. Baixa a cabeça. Coloca-se diante do Senhor. Você é filho de Deus, lavado no sangue de Cristo. Se você não é, você pode receber Jesus hoje no seu coração. Se você é do Senhor Jesus, enquanto você está de olho fechado, se coloque na presença de Deus. O Espírito Santo já está trazendo à sua mente o que você tem que pedir perdão. Lembre, você não tem que fazer sacrifício nenhum. Jesus morreu pelos seus pecados. Mas você tem que pedir perdão. Enquanto eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, que tomou o meu lugar naquela cruz, Pai amado, me perdoe. Se for resposta esfarrapada para não se envolver nas coisas de Deus, peça perdão.
Se for mau uso do tempo, que não pode nunca ler a Bíblia, nunca orar, ainda que seja poucos minutos por dia, peça perdão. Se é o orgulho, se é o preconceito, eu não me encosto, não gosto de pessoa muito pobre, que fala português errado, eu não posso passar perto, eu não posso fazer uma visita, eu não posso fazer uma oração. Aquela pessoa é pobre, peça perdão. É para amar a Deus e amar o próximo como nós mesmos. Se eu só posso viver no círculo da minha panelinha porque é confortável, peça perdão. Como é que você vai ser instrumento de Deus se você não sai do seu mundinho e da sua panelinha? Se você nunca vai na casa de alguém para fazer uma oração? Se o lazer tomou o lugar de Deus, porque você sempre tem que assistir mais um filme, mais um filme, mais um filme, mais um filme, e encheu a cabeça de filme, e não leu a palavra do Senhor, peça perdão a Deus. Se dá para ficar acordado até as 3 da manhã, assistindo vídeo, jogando videogame, mas não pode vir à vigília, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus daquilo que você sabe que atrapalha o Espírito Santo. A promessa de Ezequiel 36, 26, 27. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu também estou pedindo perdão. Também estou recebendo perdão. Eu sei que é o sangue da aliança que me purifica os pecados. Se você amou o dinheiro mais do que a Deus, a riqueza mais do que a Deus, o dinheiro não te salva, o dinheiro não te tira da ira vindoura, o dinheiro não te tira do lago de fogo. É o sangue de Cristo que te leva para a Nova Jerusalém. Se tem algum senhor na sua vida que você tem que está tomando o lugar de Deus, peça perdão. Trabalhe para ter dinheiro, isso é bíblico, mas não deixe o dinheiro tomar o seu lugar de Deus na sua vida. Confesse silenciosamente os seus pecados. Pai amado, perdoa os nossos pecados. O Senhor sabe do nosso orgulho. No instantinho nós achamos que somos alguma coisa. Tu sabes da nossa acepção de pessoas, como que nós excluímos pessoas. Tu sabes agora dessa maldita cultura de cancelar pessoas. Senhor, tira isso do nosso coração. Nós somos chamados a perdoar e amar pessoas e falar de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado da incredulidade, de não crer que o Senhor vai andar conosco e cumprir a Tua palavra, de não entender os desertos e murmurar e reclamar. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, que nós temos até vergonha de falar de pecado. Nós temos vergonha de falar de pecado. Nós só pregamos que vai dar certo, que vai vencer. E nós estamos com vergonha de falar de pecado no nosso meio evangélico. Pedimos perdão e purificação do sangue de Cristo. Pedimos perdão também de respostas esfarrapadas para não buscarmos a Tua face e não andarmos nos Teus caminhos. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, de resposta, de desculpas esfarrapadas. Pedimos perdão também, Senhor, de acomodar numa vida sem fome de Deus, numa vida seca, uma vida vazia do Espírito Santo, um coração duro, que ama mais o mundo do que Deus. Pedimos perdão, Senhor, do coração duro, do coração que não ama mais a Deus. Pedimos perdão de termos deixado o nosso coração endurecer pelo engano do pecado e perdemos a sensibilidade do Espírito Santo.
e agora nós nem temos mais vontade de fazer a tua obra, de evangelizar, de ser santo, de ler a palavra, de amar, de perdoar, de andar nos teus caminhos. Nós não temos mais alegria na obra missionária. A gente acha que nem precisa mais de missionários, nem enviar missionários, nem apoiar missionários. A gente acha que nem precisa mais. Ficamos duros, pedimos perdão dos nossos pecados. Senhor, talvez o nosso coração endureceu, porque as pessoas nos irritaram tanto que nós ficamos tão bravos, Senhor, e não conseguimos parar de ficar bravos, e nós não perdoamos. Mas agora nós estamos escolhendo perdoar aqueles que nos irritaram tanto, nos perturbaram tanto. Nós os perdoamos e nós os abençoamos. Aqueles problemas da família que nunca vão embora, aquele parente que não para de perturbar, Senhor, nós estamos perdoando esse parente, Senhor, que não para de perturbar, aquele vizinho, aquela pessoa no trabalho. Nós perdoamos e abençoamos nesta noite essas pessoas. E agora, justificados no sangue de Cristo, nós recebemos a promessa do Espírito. Ele já está em nós, mas agora nós estamos falando da plenitude, Senhor. Nós estamos falando da plenitude. Porém, em vocês um novo coração, um novo espírito. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Nós estamos recebendo essa plenitude do Espírito, e nós oramos no poderoso nome de Jesus.